mão, negociando com o sucesso, os segredos por trás dos grandes resultados. Olha que linda que ficou a capa. Eu tô com a Ana Beltrão. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo, Como é que Débora. você está? Tudo, graças a Deus, tudo muito bem. Que prazer bom. enorme estar com vocês aqui, falar um Prazer pouquinho, nosso. né, do meu trabalho e desse livro que ficou lindo, não foi? Você gostou? Ai, meu Deus, o coração fez tudo. Chega, acelerou. Pelo que eu estou sabendo já nos bastidores, é uma mulher com muita energia. Ligada no 220 Né? e falando sobre gestão do tempo, né? Já aproveita e fala já quem é Ana Beltrão. Então, a Ana Beltrão, ela é mãe, né? Mãe do João Lucas aí, do Matheus, são meus príncipes. Ela é casada já há 24 anos. E a história do livro se confunde muito com quem eu sou como pessoa, como mulher, né? Como mãe. Eu sou dona de uma consultoria, trabalho com treinamentos, palestras, agora escritora, né? Ó, que chique! Olha! Um sonho, assim, que a gente já começa a realizar com vocês. E sempre busquei muito o que todo mundo sonha, né? Que é aquele conciliar da vida, né? Aquele equilíbrio no meio do desequilíbrio entre carreira e a nossa vida pessoal. E como mulher, a gente ainda tem essa questão, né? Que a gente tem muitas demandas. Então a Ana é essa pessoa, né? Ligada no 220, que não para, mas que consegue, além de tudo isso, ser um ser humano, ser uma mãe, ser uma esposa e ter tempo de qualidade. E é algo que eu não abro mão. Nunca se falou tanto sobre saúde e saúde mental, né? Então, aquele excesso de trabalho, aquela coisa que se falava antigamente com muito orgulho, eu só tenho tempo para entrar no meu trabalho, eu não tenho hora para sair. Enquanto isso, você tem filhos sendo terceirizados, né? Outras partes da sua vida sendo negligenciadas. E, inclusive, as empresas hoje já não valorizam mais o antigo workaholic, né? Que só pensava em trabalho. Ótimo, Quando você faz ali uma entrevista no recrutamento e seleção, isso é uma das coisas que já começam a ser ali investigadas e procuradas por quem está recrutando, né? O quão de qualidade de vida você busca, porque isso está refletindo na produtividade dentro das empresas e, inclusive, acarretando excesso de custo para as empresas. Ou não resultados. Então, quem ainda não procura buscar esse equilíbrio, eu faço o sinal da aspas, porque equilíbrio é um negócio difícil mesmo. Mas ele é possível. Então, precisa acordar para isso um pouquinho. Até porque tem a jornalista, a Isabela, me fugiu agora, mas a Isabela que teve aquela situação, né? Que ela passou mal no Avivo, lembra? Uhum. E ela disse que um amigo dela dizia assim, Isabela, se cuida, porque você é substituída em 6 minutos. E depois que ela passa mal, ela fala para esse amigo, eu fui substituída, na verdade, em 6 segundos. Né? Então, assim, ninguém vai cuidar de você, da sua vida e nem da sua carreira como você deve fazer, né? Você ter sucesso hoje é você finalizar o seu dia com o sentimento de que você viveu aquele dia e que valeu, né? Ótimo. Em termos de carreira, por exemplo, você ter sucesso hoje é você realmente ser produtivo, você trabalhar com qualidade, você poder alcançar os marcos que você planejou para sua carreira, mas que você não precise ali sacrificar, né, toda a sua vida, né? Até porque amanhã você, como gestor, que condição que você tem de guiar uma equipe cansado? Que condição que você tem de sentar com a sua equipe, independente da área que você atue, percebendo que tem alguém com um desequilíbrio em relação ao trabalho e você não tem coerência para isso, porque você também não vive. Então, eu acredito que essa nova fase que a gente vem vivendo é um convite para as pessoas reavaliarem a forma como elas estão conduzindo a vida dela e a carreira dela. Né? Muitos autores que falam sobre carreira sustentável, eles falam da carreira sustentável, Débora, e eles já incluem ali no assunto vida. Eu já gosto de separar isso muito claramente. Porque quanto mais claro isso fica, mais fácil fica das pessoas perceberem aonde elas estão precisando fazer ali alguns ajustes. A Ana tem, né, o trabalho voltado para o In-Company, né, para as empresas, onde a gente pode desenvolver trabalhos ali de consultorias aliados com treinamentos ou programas de desenvolvimento com treinamentos. Um diferencial do meu trabalho, Débora, é que independente da empresa me contratar para trabalhar técnica, eu vou sempre trazer o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que antes de falar de técnica, você tem que
trabalhar a visão e a mentalidade dessa pessoa. Se não a técnica, ele sai motivado do treinamento, morrendo de felicidade, estourou balão, gritou. Exatamente. Mas em menos de uma semana o efeito daquele treinamento se perde, né? E também tem as mentorias de desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de equipes de vendas, entre outras coisas que podem ser feitas junto à gestão de pessoas. E para o meu público, né, profissional, que quer se desenvolver, além dos treinamentos que eu faço online, né, através das minhas redes sociais, que é onde a gente faz, né, a divulgação disso, para que essas pessoas possam se desenvolver profissionalmente, a gente também tem a mentoria Vida e Carreira Sustentável, entre outros trabalhos que a gente pode trazer para essas pessoas também. Tinha uma vida profissional e financeira muito confortável, e aí quando você precisa operar essas mudanças em busca desse equilíbrio entre sua vida particular, quem você é como mulher, como esposa, como mãe, todo o resto, porque eu também sou filha, né? Tem toda uma situação. E a minha carreira, que é um grande sonho, que eu quero crescer, que eu quero fazer, que eu quero acontecer. Então, eu precisei mesmo olhar para dentro para enxergar como eu conseguiria conquistar tudo isso sem perder qualidade de vida, sem ficar louca, que era algo que eu estava vivendo naquela época, né? E, assim, muito dessa metodologia do Vida e Carreira Sustentáveis, ela vem porque as pessoas me perguntavam muito, como que você faz? Como que você dá conta? E a verdade é que eu não dou conta, porque é impossível você dar conta de tudo. Porém, existem formas que você conduz o seu dia a dia, a sua gestão do tempo, que faz com que você consiga fazer bastante coisa, que você consiga realizar, né? Ter aquele sentimento no final do dia de que você fez bastante coisa e de que valeu a pena. Porque às vezes você vai dormir e sabe que você fez bastante coisa, mas às vezes você faz, parece que eu não fiz o que era essencial, ou sei lá, fiz, e parece que eu não saí do lugar, né? Sim. E aí foi quando começou a surgir essa minha necessidade de criar um método, falar mais sobre essa importância da gestão do tempo, que inclusive existem muitos equívocos quando se fala sobre gerir tempo. Pelas pesquisas que eu faço, outros profissionais que eu acompanho, se fala muito em gestão do tempo, mas a verdade é que não se ensina a fazer gestão do tempo. E gestão do tempo é a cerejinha do bolo para você viver feliz, viver em paz, não se sentir culpada, Débora, de sair de casa para trabalhar. Não é? Nós mulheres carregamos assim, isso demais. É importante você falar disso. Não é? Eu, por exemplo, saio, né, de Salvador, venho para São Paulo, eu deixei meus 2 filhos com o pai. Ah, mas está com o pai, mas a sociedade não cobra o pai. Ela cobra a mãe, não é? E assim, eu precisei viajar. Quando eu comecei todo esse trabalho, eu estava em Boa Vista, depois levei meu trabalho para Manaus e hoje eu estou levando o Brasil afora. Então, assim, eu precisava sair de lá de Roraima, do norte do país, vir para São Paulo e passar semanas aqui para estudar, fazer cursos, pesquisas, porque nem tudo você resolve online. E as pessoas diziam, você não se sente culpada? E na época que acontece a situação que eu narro, né, no livro, eu carregava essa culpa. E hoje eu consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer e não me sinto culpada. Inclusive, quando eu preciso reprogramar as coisas. Porque, às vezes, eu quero estar aqui com você hoje, mas existe uma situação particular que eu não posso negligenciar ou terceirizar. E eu tenho que parar e fazer gestão do tempo. Porque, inclusive, eu vou dar esse spoiler, tá? Só para poder contextualizar. Aqui a gente quer tudo. A verdadeira gestão do tempo é você saber definir prioridades. É o quê, quando, por quê, entende? Então, é saber que nem sempre você ganha, nem sempre você consegue fazer tudo o que você quer na hora que você quer. Então, também te exige ali uma inteligência emocional. Ótimo. Né? Se você não tem isso, aí você enlouquece mesmo. E quando a gente fala de vida e carreira sustentáveis, justamente pela ausência desse autoconhecimento, a gente está vendo pessoas aí ligadas num piloto automático, vivendo uma vida que talvez a empresa que elas trabalham idealizou para elas, né? Ou são funcionárias públicas porque cresceram aprendendo que era melhor para a vida delas e elas não se sentem realizadas, né? Com isso, porque
mergulhar para dentro é muito difícil, né? A gente vê esses gurus da internet, muda sua vida em 3 dias, em 7 dias sua vida está transformada. Mas o verdadeiro autoconhecimento, que é o start para tudo e qualquer coisa que você faz, ele é doloroso. Ele não é tão simples quanto as pessoas falam. Agora, na hora do almoço, eu tive o prazer de reencontrar um primo depois de muitos anos. E ele fala, e aí, quando é que você vai investir no digital? Eu digo, não, eu já invisto no digital. No entanto, ao contrário do que as pessoas pensam, falando de gestão do tempo, e tem tudo a ver com o nosso livro aí, o pessoal vem para o digital achando que vai ter tempo sobrando. Se engana. A tal liberdade geográfica não é bem assim. Então, assim, porque a forma como tudo isso é vendido não vou dizer enganação, né? Porque eu não quero ofender ninguém. Mas, assim, isso precisa ter mais responsabilidade. E aí, se crescer no digital vai implicar em eu mostrar um personagem, isso não tem a ver comigo, né? É tanto que, quando eu trago esse capítulo, eu me trago completamente como exemplo. Então, se não existe coerência dentro da minha vida, eu não faço, eu não vendo. Né? Então, isso que as pessoas sempre procuraram quando eu comecei a desenvolver isso, né? Esse trabalho em Boa Vista. Porque as pessoas lá me viam fazendo, me viam acontecendo. E eu não perdia Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Avó, ABC. Eu nunca perdi nada dos meus filhos, né? Ah, você fala isso porque seu marido... Tem sempre alguém, né, que traz que você tem alguma aquela coisa... turma do mais você é casada, seu marido faz e acontece, você tem outro emprego, então você pode. Na verdade, não é bem assim, né? Então, assim, viver o que eu vivo hoje, falando de vida e carreiras sustentáveis, e tendo a oportunidade de trazer esse conteúdo no livro, foi um grande presente, porque eu mostro para as pessoas como é que eu consigo realmente desenvolver isso. Na prática. Eu terminei a faculdade em 2008, e a gente tinha, eu e 3 outras colegas, uma vontade de escrever um livro, mas nunca rolou. Pra você ter ideia, eu tenho até o tema do livro. É mesmo? Que é um dos 4 livros solos que eu gostaria de lançar. Também aí com a editora Chave Mestre, a gente já está conversando. Então, esse sonho, ele é muito antigo, né? E aí, quando veio a proposta, né, do Negociando com Sucesso, eu digo, opa, esse vai ser o meu primeiro passo nesse sentido. Até porque a forma como a gente trabalha hoje, você vai podendo expandir a forma como você alcança as pessoas, né? Sim. E o livro é uma ferramenta que, eu digo, pode vir a tecnologia que for, mas essa forma de chegar nas pessoas, ela sempre vai existir, mesmo que seja por um e-book ou coisa parecida. Então, sempre esteve, sim, nos meus planos. Sempre foi algo que eu quis muito fazer. Minha vida estava ali frenética, porque eu fiz uma mudança de estado, né? A minha família morava em Roraima, depois eu mudei para Manaus, fiquei 2 anos, e a gente resolveu voltar, né, para Salvador. Então, não estava naquele momento ali no meu planejamento, que é algo que eu falo muito, da importância de você saber fazer um planejamento executável. E me aparece a querida Jane, linda, né, com essa proposta. Na ocasião, até eu tinha... No dia que ela fez contato comigo, eu tinha acabado de perder a minha avó. Foi. Mas, assim, tá tranquilo. Eu sei que ela tá muito bem lá, botando ordem lá em cima. Eita. Tá tudo jóia. E aí, eu lhe pedi ali uns dias, ela fez, não, a gente vai voltar a conversar. Eu achei até que ela fosse desistir de mim. Quando ela vem com a proposta, digo, menina do céu, daqui 10 dias eu tô me mandando daqui para Salvador. Como é que eu vou organizar tudo isso? Pedi ali um tempinho para ela, ainda dentro do contexto, revi todo o meu planejamento, vi como é que eu podia incluir aquilo, sem que eu deixasse de dar qualidade naquilo que já estava, né, programado, e não botar toda a qualidade que precisava nesse material. Aí nós fechamos, consegui obedecer os prazos da editora, né? Então estou muito feliz de estar aqui hoje, Ótimo. podendo falar do livro que já vai ser lançado. De que tudo aquilo que você vai buscar como conhecimento, se nem tudo aquilo você acredita ou você não acha que é para você ou não naquele momento, mas pega a sua porção. Porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa, desde que a gente queira. Porque quando a gente faz algo que a gente já está fechado, você pode estar diante do melhor mentor, do melhor palestrante, do melhor líder, e você não vai desenvolver, porque você não acredita, você já se fechou para aquilo. Que, aliás, é o grande desafio que os gestores têm hoje, né? Fazer com que as pessoas da sua equipe realmente se abram para aquilo que ele precisa contar, precisa dizer, precisa fazer acontecer junto com essa equipe, né? E na vida também. Quando a gente fala de gestão do tempo e entre outros assuntos dentro da minha área, tem gente que fala, lá vem mais um guru da internet, lá vem mais esse assunto. Então,
Se aquilo não é para você, tá tudo bem, mas alguma coisa você vai poder aproveitar daquilo, desde que você queira. Quando eu tive contato a primeira vez com gestão do tempo, foi gestão do tempo e produtividade. Foi um curso que foi oferecido na faculdade, na época que eu fazia faculdade. Eu fiz o curso, achei aquilo legal, mas eu tinha outra realidade de vida, né? Então me faltava tempo. A verdade é que não me faltava tempo, né? Então aquilo ficou ali num determinado lugar. Passa-se o tempo e aí eu começo a viver, né, certas situações em que eu vejo hoje pessoas vivendo aquela loucura, porque como se não bastasse todas as suas demandas profissionais, todas as suas necessidades pessoais, as demandas da sua família que você abraça, você perde não sei quanto tempo no trânsito. Você ainda tem que estar, né, com o cabelo impecável, com a roupa impecável, com a unha impecável, todo impecável. Então, meu Deus, com a vida impecável. Com a vida impecável. Como é que eu faço? Teve um momento que eu parei e fiz, e agora? Como é que eu faço para dar conta disso tudo se o dia tem 24 horas? E agora? E aí é a hora que você é confrontado com a importância desse autoconhecimento que a gente falou. Porque você não consegue descobrir o que está faltando se você realmente não encara o espelho e se confronta. Certo. Entende? Porque você vai talvez precisar abrir mão ali de coisas que são confortáveis, de coisas que você gosta, né? Na ocasião do contexto que eu conto no livro, eu abri mão de um grande cargo, eu abri mão de um trabalho sólido que eu tinha, eu abri mão do que eu ganhava financeiramente, que era muito confortável, para que eu pudesse rever tudo aquilo. É tanto que quando eu conto, chega uma hora que aquela realidade ela já não faz mais sentido para mim. Aí vem a outra parte, né? Do buscar essa vida e carreiras sustentáveis. Que aí é onde a gente trabalha isso nas mentorias. Porque as pessoas elas querem qualidade de tempo, elas querem tudo, mas e aí abrir mão daquele emprego confortável, daquele salário que você ganha, daquela estabilidade que você acha que você tem? As pessoas, elas não são acostumadas, até porque não se ensina isso. Você se forma em jornalismo, você se forma em administração e medicina, mas as pessoas não te falam sobre carreira, sobre gerir a sua carreira. Então, você vai meio que vivendo de acordo com o que o tempo está te oferecendo, com o que a empresa está te oferecendo. Quem nunca aceitou um cargo que não era bem o que queria, mas ia ganhar mais, né? Então, dentro desse trabalho que a gente desenvolve, que a gente busca esse autoconhecimento, a gente vai entender primeiro por que a pessoa chegou naquele ponto que ela chegou, aonde ela vive o que ela vive, essa insatisfação, o que gera essa insatisfação, por que as coisas chegaram naquele ponto, para que a gente possa fazer o que eu chamo de plano de desenvolvimento individual, um PDI. Né? Então, muito cuidado com esses gurus da internet, generalista, que vendem curso, porque eu vendo curso, tá? Mas dentro desses cursos precisa ter ali os diversos perfis que precisam ser trabalhados e que a pessoa precisa se encontrar em um desses perfis. E, claro, se ela precisar de algo mais aprofundado, ela sabe que pode contar com esse profissional através de outros serviços, mas não tem como você trabalhar a vida e a carreira sustentável para alguém, ensiná-la a pensar nessa gestão do tempo eficiente, se a gente realmente não entender o porquê dela, o que ela quer e elaborar esse plano de desenvolvimento individual. É claro que para trabalhar, eu tenho uma trilha. Alguns momentos dessa trilha, ela é fixa, porque eu preciso trabalhar pontos e elementos que são essenciais para todos nós. Eu sou administradora, consultora, né? Você é jornalista, mas tem pontos em comuns, até o momento em que a gente entra nas particularidades da vida e da carreira profissional de cada um, né? Outra coisa que eu costumo muito dizer é que, primeiro, você tem que definir a vida que você quer levar. Depois você faz o resto caber nela, inclusive a sua carreira, mas nós não somos ensinados assim. A gente primeiro aprende a ser profissional para depois querer que isso reflita dentro de casa, e é por isso que não dá certo. Muitas vezes você é um profissional incrível no trabalho, um gestor admirado, mas dentro de casa você não tem essa admiração. Ótimo. Entende? Porque você está fazendo o caminho inverso. Você tem que primeiro aí precisa se passar por esse processo. Trabalhar primeiro quem é a Débora como pessoa, a mãe. Vamos idealizar aqui. Qual é a vida que você quer ter? Como que sua carreira vai caber nisso agora? Você vai permanecer onde você está? Você quer um upgrade de função? Você quer um upgrade de salário?
perdeu o sentido completamente Olha isso só aqui, que importância, né? não é? Se você não tem um plano de desenvolvimento individual muito bem feito, isso é responsabilidade do profissional. Claro, que te permitam a flexibilidade, porque algumas coisas podem e precisam ser ajustadas durante o processo. Você não vai levar aquela pessoa que confiou em você para lugar nenhum. E muito provavelmente ela vai desistir desse trabalho. Por isso, muitas pessoas começam mentorias, processos de coaching, e elas não progridem até o final. E mesmo... É claro que você precisa aprender a pensar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Isso é importante. O curto prazo, eu gosto de trabalhar ali com 1, 2 anos, né? O médio prazo, vamos botar ali de 3 a 5 anos. E o longo prazo, vamos pensar em 10 anos. Mas observe, tem pessoas, e a grande maioria de nós não está acostumada a planejar a sua vida e a sua carreira. Como eu vou falar com esta pessoa, vamos planejar a sua vida daqui a 10 anos? Ela não sabe nem o que ela vai comer no café da manhã. Pois é. Então, a gente tem que pensar, primeiramente, dependendo do... Aí vem a necessidade desse PDI que eu te falei, que aí cada caso é um caso. Então, talvez com a Débora eu consiga trabalhar um planejamento de 1 ano. Então, vamos pensar aqui no seu 2025? Talvez a Selma eu já consiga falar com ela sobre 2025 e 2026, mas talvez a Joana eu não consiga ultrapassar um planejamento de vida e carreira para 3 meses. É o máximo que eu vou conseguir trabalhar com ela. Mas aí já vem, né? Aquele mentor, aquele profissional com a trilha pronta, que muitas vezes você aprende nos cursos de formações. E no meu primeiro atendimento particular, eu já entendi que aquela trilha não ia funcionar. Não funcionaria nada. E depois eu me vi sozinha no escritório e fiz, e agora? Né? E aí você precisa transcender realmente aquilo para você poder realmente entregar resultado. Porque o meu resultado é o seu. Se você não tem resultado, eu falhei. Eu sou muito sincera. Chegam pessoas comigo e me mostram planejamentos lindos. Com tudo que realmente é necessário existir num planejamento. Mas existe uma distância significativa entre planejar e executar. Então, planejador não está faltando por aí. Agora, executor, sim. Vou dar um exemplo clássico, né? Galera terminou agora 2024, a galera fica louca, frenética, faz listas enormes dos desejos que vão realizar em 2025. Já é um erro aí, porque a lista é enorme. Você provavelmente não vai poder cumprir em 2025. E vai ficar frustrado depois. E vai ficar frustrado depois. Esse já é um primeiro erro, né? Segunda coisa, janeiro é o mês da iniciativa. Todo mundo vai começar a academia dia 2, todo mundo tem alguma coisa para realizar que ainda não fez. Mas essa vontade de fazer as coisas acontecerem na vida delas, inclusive ter mais tempo, sair mais com os filhos, fazer mais passeios no parque, ao ar livre, sair do celular, que são coisas muito comuns hoje, essa vontade ela é genuína. Ela realmente é real. Só que a gente precisa identificar por que essa pessoa ela não progride. Se você quiser, eu te falo aqui dos 3 perfis de pessoas. Você vai entender por que uns fazem, outros não fazem, outros largam no meio do caminho. Eu quero, Você sim, quer? com certeza. Desde que não dê spoiler no livro. Não tá no livro. Vamos lá. Vamos lá, anote aí. Vamos lá. Eu vou dar uma mentoria aqui, vou fazer um ao vivo, tá certo? E vai ter ali 3 perfis de pessoas. É um exemplo aqui para você. Ou são 3 tipos de pessoas que vão pesquisar algo na internet, como você falou, e querer caminhar ali sozinha. Eu tenho um perfil de pessoa que ela não vai parar para estudar, assistir aquele vídeo, anotar as coisas importantes. Não. Ela vai assistir aquela aula lavando a louça, mexendo no celular, fazendo outras coisas que ela julga importante, inclusive dizendo assim, já sabia disso aqui. Não, ela não está me dizendo novidade. Não, mas de novo isso aí. Essa pessoa tem a certeza absoluta. Ela não dá um passo à frente na mudança que ela tanto quer. E no final, sabe de quem é a culpa? Do patrão, da empresa, do marido, da esposa, dos filhos e do mundo inteiro, menos dela mesma. Tá? Esse é um perfil de pessoa. Tá. O segundo perfil de pessoa que aproveita esse janeiro, mês da iniciativa, é aquela que vai escutar o nosso podcast com caderninho, canetas coloridas, Isso, vai anotar também. tudo. Já nem sei mais qual que eu sou. Pronto, grifar tudo. E, enfim, ela faz uma descrição tão perfeita daquilo.
né? Que, meu Deus, você pode dar um print do caderno dela que você consegue aprender. Essa pessoa, ela vai começar a operar as mudanças que ela precisa na vida dela, aquilo que ela aprendeu, né? Naquilo que ela escutou, ela vai começar a operar. Mas se você observar, ela é uma pessoa que precisa de tudo muito certinho para começar. Essas pessoas, quando começam a se confrontar com as primeiras dificuldades, os primeiros desafios e obstáculos, elas começam a desistir. Por quê? Porque não tem a perfeição que elas buscam. Então, tudo que ela idealizou em dezembro, em janeiro, que é o mês da iniciativa, vai ficando no meio do caminho. Termina 2025, ela faz, vou ter que jogar tudo para 2026 agora. E a vida vai passar. Né? Tem, inclusive, um livro, eu não me lembro agora o nome da autora, mas se você der um Google, você vai descobrir que ela fez um livro pesquisando, né? Quais são os reais motivos que as pessoas se arrependem já no final da vida, né? E um dos principais motivos era não ter vivido mais, não ter, sei lá, jogado no bungee jump, sabe? Não ter feito aquilo que ela queria ter feito porque era importante para ela e acabou fazendo as coisas para os outros e etc, etc. Então, essa pessoa, ela vai desistindo. O terceiro perfil de pessoa é aquela que vai escutar a gente aqui no podcast, ela vai fazer anotações que ela julgar ali importante, que são essenciais, e talvez ela não coloque em prática tudo que a gente está falando aqui que ela pode fazer. No entanto, alguma dessas ações ou do que eu ensinei ali do livro, ela vai praticar e ela vai conquistar. Então, vamos supor que eu ensinei 5 coisas diferentes aqui. Talvez ela não ponha as 5 coisas em prática, mas uma dessas coisas ela vai até o final. E ela faz, caramba, eu sou capaz. E ela começa a gostar disso, e ela começa a levar isso para outras áreas da vida dela. Aos poucos, ela vai se tornando uma executora. Esse planejamento vai ficando cada vez mais simples, sem muitas coisas, e no final das contas, ela é aquela pessoa que você diz, poxa, fulano, tudo que ela quer, ela consegue, né? Olha. É porque você está disposto a pagar o preço que fulano pagou? A ser realmente um executor? Ótimo. Quantas vezes você foi fazer um curso que era importante para você e abriu mão do carnaval? Aí as pessoas estão te vendo hoje aqui brilhando e vão dizer, para a Débora sempre foi muito fácil. Mas as pessoas não olharam. Por quê? Porque esse é o seu perfil, ele é mais executor. Você pode não abraçar tudo que você gostaria de fazer ao mesmo tempo, mas você consegue realizar. Mas vitimização e falta de responsabilização. A vitimização é, em vez de você focar na solução, você fica ruminando aquele seu problema. Ela tem 2 filhos, eu tenho 3. Ela é casada, o marido dela ajuda, o meu não faz nada. Né? Então, você, além de se vitimar e se colocar num lugar de pobre coitado... E assim, gente, para você viver hoje, você realizar e conquistar coisas... Quando eu digo coisas, não necessariamente são coisas materiais, mas... Até você ser a pessoa, né? O ser, a pessoa que você gostaria, você precisa sair desse lugar de vítima, né? Sim. Porque se eu for trazer para você aqui minha história... Né? As pessoas nem imaginam o que lá atrás eu... E nem precisa você falar isso, porque senão parece que quando a gente está falando, a gente já está se vitimizando. né? Mas Você só sabendo, um parênteses, né? Usando aqui os ditos populares. Eu fui a prima pobre dos 2 lados da família. Então, eu tinha todas as justificativas. Mas, assim, eu não queria aquele lugar. Você não quer aquele lugar. Você que está nos ouvindo não quer esse lugar. Então, você precisa aprender a não vitimizar, tá? Então, comece não se comparando. A vida do outro é a vida do outro. O tempo do outro de conquistar é o tempo do outro. O importante aí é o que você quer e não é a velocidade, sabe? É você ir no seu tempo. A velocidade ela é importante no sentido de que você não para de caminhar. Ótimo. Mas você tem um tempo. Então, você vai vencendo a vitimização assim. E a segunda questão é a responsabilização. Quando você trabalha numa empresa... Você sabe que se você chegar atrasado e bater seu ponto atrasado, você vai ter uma punição. Se você tem uma meta para bater e você não bate essa meta, você tem uma punição. Nem que seja não receber aquilo que foi combinado se a meta fosse batida. Correto? Então, a responsabilização que você tem quando você trabalha para alguém, né, faz com que você faça aquilo que precisa ser feito. Senão, você é punido de alguma forma, até perder o seu emprego. Correto? Aí chega a mentorada para mim e diz, Ana, puxa vida, botei tanta empresa no ranking, sabe? Deixei tantas empresas competitivas com o meu trabalho, fiz e acontecia através daquela empresa e hoje que eu estou dentro da minha empresa eu não consigo fazer, porque você não tem responsabilização.
Você não tem ninguém dizendo ali, olha, se você não botar esse celular aqui, essa caneca aqui, tal coisa vai acontecer. Porque você é a pessoa que tem que impor responsabilização para os outros. Então, o que, que você não tem? Você não tem clareza do que você quer, você não tem disciplina, você realmente ainda não aprendeu a ser alguém que tem, por exemplo, autoestima, que se sente merecedor de viver aquilo, entende? E aí a coisa ela vai se perdendo. Vai se perdendo para todos os Exatamente. lados. Então, muito cuidado com a vitimização e a ausência da responsabilização. As pessoas que começam tudo com muita vontade, elas vão largando no meio do caminho. Muito fatalmente são pessoas que precisam de alguém cobrando ali, senão elas não fazem. Quando eu faço ainda, né? Mas eu fazia com muito mais assiduidade o recrutamento e seleção, eu perguntava se você é motivado. Não, eu sou muito motivado. E a pessoa vendia aquilo para mim. Eu digo, isso me preocupa. Vou te explicar por quê. Não sou, né? Você precisa de um motivo mais ação. Mas, normalmente, o ser motivado, ele espera essa motivação de fora. Então, não basta só você receber o acordo financeiro que você fez no seu contrato de trabalho. Você quer mais. Você quer aquele líder, vamos lá, bom dia, entende? Você quer mais. Você quer alguém o tempo todo lhe empurrando. A famosa automotivação, não. Ela é sua. Quais são os seus motivos? Por que você acordou? Por que você tem que fazer o que você precisa fazer? Então, enquanto você precisa ficar esperando a motivação do outro, quem não espera esse empurrão já fez. Já aconteceu. Então, a motivação, ela não é ruim, ela precisa existir. Faz parte, sim, gestor, do seu trabalho, motivar a sua equipe. Porém, eu, como profissional, eu não posso viver só disso. Eu tenho que ter os porquês eu estou ali e me propus a fazer o trabalho que eu me propus a fazer. E esses são meus motivos. Meus filhos estão em casa com o meu marido, mas também é por eles que eu estou aqui. Entende? Então, eu vou ficar esperando alguém falar, alguém empurrar, alguém me impulsionar. Não, esses motivos precisam ser meus em primeiro lugar. Nossa. Entende? Se eu ficar... Aí, por isso que eu digo, por que é importante você construir esse plano de vida e carreira sustentáveis? Porque você vai ser o guia, é você o motorista. A minha empresa não tem plano de carreira. Minha empresa não tem gestão de pessoas. Minha empresa promove o cicraninho de fora. Tá, mas às vezes você nem disse para o teu gestor imediato que você tinha vontade de tentar uma outra oportunidade. Exatamente. Que cursos você fez? O que você construiu ao longo desse tempo para que, quando uma oportunidade surgisse, você estivesse à altura dela? Então, tá aí a diferença entre o motivado e o automotivado. Ótimo. As pessoas que, ao longo desse primeiro trimestre, vão desistindo daquilo que construiu, definitivamente não é falta de tempo. Esquece. Porque quem constrói tem as mesmas 24 horas. Tá? É claro que a gente tem algumas exceções de pessoas que vivem uma vida, né, que tem mais dificuldades do que a nossa, mas a gente está falando de um perfil de pessoa que não tem essa vida mais dura, entende? É diferente, mas mesmo essa pessoa... Ela consegue sair desse lugar. Não à toa nós temos aí diversos exemplos, né? Que são inspiradores para nós. Mas, então, assim, não é a falta do tempo, definitivamente não é. É falta, assim, de clareza do que quer, tá certo? É porque você é motivado e não automotivado, né? Dentro do meu trabalho, posso contar? Eu sempre trabalho os 3 Cs para a gente começar. Consciência, coerência e consistência. O C, consciência, que é tomada de consciência, é o autoconhecimento. Você precisa disso para tomar consciência. A coerência, eu estabeleço o autodomínio, porque você precisa conhecer, dominar seus sentimentos, né? O que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que te desmotiva, o que te motiva para você poder prosseguir. Consistência está para a autogestão. Eu sei o que precisa ser feito, eu vou lá e faço. Ninguém precisa me mandar. Principalmente no que diz respeito à minha vida. Eu vou deixar para o outro essa responsabilidade. E aí vem o C, coragem, porque você precisa ter coragem para buscar tudo aquilo que você quer ser e viver e ter. E você precisa da famosa autorresponsabilidade. Não deu certo, não é porque o outro não deixou, a empresa não me promoveu. Antes de eu buscar terceirizar culpas, eu vou olhar para o que eu estabeleci para mim e ver o que pode ser melhorado. Claro que tem
as pessoas que atrapalham, o que puxa o tapete, o chefe que não contribui, entre outras situações. Então, por exemplo, dentro das empresas, você vê pessoas reclamando assim, até entrando um pouco nessa coisa do 6-para-1, né? Da escala 6-para-1. Eu já trabalhei 6-para-1, hoje eu trabalho 7-para-7. Né? Mas não perco o aniversário do meu filho, não perco, entende? Porque tudo você aprende a organizar. O que acontece? Chega as pessoas para mim e dizem assim, poxa, lá eu não cresço, lá eu não isso, lá eu aquilo outro. Nos treinamentos, às vezes, acontece do pessoal querer, né, reclamar um pouquinho. Isso acontece, principalmente em determinados temas. Você não está feliz aqui? Não. Sai. Não, mas eu não posso sair agora. Ok. Então não reclama, né? Mas o que eu posso fazer para daqui X tempos eu buscar outras, né? No shopping, esses dias, a vendedora reclamando, porque só vê a hora de entrar, não vê a hora de sair, entra, tá dia, quando sai já tá noite. E eu disse assim, há quanto tempo você trabalha aqui? Ela disse, desde quando eu me entendo por gente. Eu digo, quanto tempo mais você se colocou para você ficar aqui? Ela, não sei. Eu digo, então, você vai morar aqui pro resto da sua vida. Você tem que se colocar um prazo. Eu trabalhei com 19 anos em shopping, eu fui vendedora de shopping. Trabalhei por 2 anos, mas eu disse, eu não passo mais de 2. Porque eu queria fazer faculdade, mas eu tive que me planejar, eu tive que guardar dinheiro, eu tive que buscar complementar a minha renda de alguma forma. Quantas pessoas não fazem isso? Então, se você não se organizar para sair daquele lugar, você está rodando em círculos, não é culpa do seu gestor. Não é culpa da empresa onde você trabalha. Você ganha pouco porque é o que você aceita. As pessoas que eu conheço já trabalharam em determinados locais pelo nome da empresa, pelo know-how que aquilo ia trazer, pela experiência que ela ia ter, pelo quanto que ela ia aprender. Mas elas sabiam que ali não era um lugar onde ela ia ganhar aquilo que ela gostaria. Dentro da mentoria, né, respondendo se isso se encaixa ou não, eu pergunto, quanto você quer ganhar? Quanto você vale? Quanto você... A pessoa fica assim, ela só sabe que ela quer ganhar mais, mas quanto você vale? Ótimo. Outro exemplo, né? Uma determinada pessoa, isso já foi um case que me contaram, fazendo recrutamento e seleção, foi fazer a divulgação e falou que estava contratando para a Caixa, que ganhava ali, sei lá, um salário mínimo, mais ali um outro benefício da empresa. Um rapaz que se levanta e fala, nossa, mas você só paga um salário para a Caixa? Eu também acho pouco, né? Mas para aquilo que estava sendo oferecido é o que o mercado... certo ou não, mas era o que o mercado oferecia. Aí a pessoa que estava fazendo ali a apresentação da proposta falou assim, tá, e o que você me oferece a mais para que eu te pague mais? Ótimo. Cri, 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 cri. Entende? Então, assim, para você realmente estar na vida que você quer, sendo o profissional que você gostaria, exercendo seu trabalho, tendo sucesso, porque também sucesso é um conceito pessoal, Ótimo. né? Você precisa estar preparado para isso. Senão, você vai ter que aceitar aquilo que vem. Isso. E o presente que eu quero dar, vou dar o presente. Se você entrar em contato comigo, né, pelos contatos que estão no livro, ou que você vai deixar no podcast, as pessoas falaram, eu estou vindo através da Chave Mestra, você vai ganhar comigo em uma sessão gratuita, um diagnóstico, vou te dar ali algumas respostas para a gente poder ir desatando os nós aí, você ter um 2025 mais leve, com mais qualidade de vida e ter mais facilidade de aplicar esse passo a passo estratégico que a gente traz. Que legal. É só dizer, vim pela Chave Mestra. Eu vou me virar para atender vocês, mas eu quero que vocês me programem. Mas você que faça a sua gestão de tempo para atender a gente. E vai ser comigo, não vou terceirizar esse trabalho, é comigo. Muito Pode obrigada, deixar. Viu? Mais de 60% dos brasileiros hoje, eles sofrem com a falta do tempo. Sofrem com estresse, sofrem, assim, diversas, inclusive, doenças mentais, entre outras situações, né, provocadas pela falta dessa gestão do tempo. Por não saberem dizer não, por não saberem o que realmente é prioridade na vida deles. E começa-se a assumir demandas demais e as pessoas estão começando a adoecer. Né? Então, quando você lê essa pesquisa, você, com certeza, depois ali evoluindo na leitura, você vai ter um impacto, né, do que as consequências disso está gerando. E eu torço que você que vai ler, né, o livro, se você está nessa taxa aí dos 60%, você vai sair, vai se sentir estimulado e encorajado a sair. Né? E aí, eu estou aqui para ajudar. Precisou, é só chamar. De alguma forma, vai ter algum trabalho que a gente vai poder desenvolver para ajudar você a ter essa vida mais leve. Né? Não dou conta de tudo, como as pessoas às vezes acham, mas eu consigo ter uma vida onde eu
profissionalmente me realizo, faço aquilo que eu gosto, ganho aquilo que eu acredito que eu mereço, né? Receber, mas eu não deixo de ser a mãe que eu gostaria de ser, a esposa que eu gostaria de ser, eu não deixo de ser a filha que eu gostaria de ser, de ter tempo para mim, nem que seja para fazer nada. Então, se eu consigo, você que está escutando a gente vai conseguir também. Precisa esforço, precisa mudança de mentalidade, isso tudo está no livro, né? Mas existe um caminho que é possível. Você tem que querer. Esse é o primeiro grande. Então, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui. Sempre que quiserem, estarei aqui. Em Salvador, já avisei que eu vou bater na porta da editora. Pode ir lá, bater lá na porta. Né? E aqueles que estão nos ouvindo, né? Assistam os outros podcasts. Tem muito conteúdo legal aqui na página de vocês. Eu tenho certeza que é muito aprendizado. E para poder estar em contato comigo, é só me procurar lá no Instagram, que é a rede que eu estou mais ativa, anabeltrão.iab. Né? E normalmente quem responde lá no DM sou eu mesma. As dúvidas que o pessoal fala comigo, eu não terceirizo, é comigo. Então é só chamar que a gente está ali para ajudar, contribuir na sua vida de alguma forma.